Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas. E no vídeo de hoje, como de costume, né, eu trago para os senhores mais uma revisão final. Dessa vez com foco na GCM de Barão de Cocais. Teremos prova esse final de semana e não vamos deixar nossos alunos desamparados, portanto, aquela revisão nos padrões que os senhores já conhecem para dar aquele último gás, aquele gás final antes da prova. Laura, eu não vou fazer essa prova. Assista a revisão assim mesmo. Se você não for prestar a prova da GCM de Barão de Cocais, é uma excelente oportunidade ainda assim de você revisar os seus conteúdos, tá? Então não deixe de aproveitar a nossa revisão. Mas antes, você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Assim você fica por dentro de tudo que acontece nos concursos de guarda municipal de todo o país. Aqui no nosso canal você vai encontrar análises de edital, aulas com resoluções de questões, revisões finais, revisões de véspera, como essa que você está assistindo agora. Então, de fato, todas as ferramentas que a gente pode te entregar para te ajudar no teu caminho rumo à preparação. Maravilha? Não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo. Galera, sem mais delongas, vamos para a nossa revisão, né? Eu sempre passo a introdução, eu sempre dou as orientações iniciais, porque pode ser a primeira revisão que você está assistindo, então vou explicar para os senhores como que vai funcionar. Então, a nossa revisão final, novamente, o foco é na GCM de Barão de Cocais, e eu já vou me adiantar e pedir desculpas caso eu diga Barão dos Cocais, tá? Eu não estou desrespeitando o nome do município, é que às vezes eu confundo, às vezes escapa, então já estou antecipadamente pedindo desculpas. Novamente, o foco é nessa prova, né, que vai acontecer nesse final de semana, se não me falha a memória, dia 17 de maio, tá? Então, a gente vai revisar aqui a parte de conhecimentos específicos, né? Eu fiz uma coisa interessante para os senhores, que é o seguinte: a banca responsável por essa prova é a IBGP, tá? Uma banca bem tradicional quando a gente fala nos concursos do estado de Minas Gerais. E essa banca, ela separa legislação e conhecimentos específicos. Então, nesse caso, ela colocou nesse edital 10 questões de cada um. Então, aqui a gente vai trabalhar com 20 questões, tanto da parte de legislação quanto da parte de conhecimentos específicos. Os senhores vão ver que o conteúdo programático é bem extenso, tá? Eu poderia simplesmente, seguindo a linha de raciocínio, deixar 10 questões, mas vamos lá trabalhar aí com a maior quantidade possível de questões para simular o que vocês vão encontrar na prova e para a gente poder revisar a maior parte de conteúdo possível. A nossa revisão aqui será focada em conhecimentos específicos, então nós não vamos trabalhar português, matemática, raciocínio lógico, informática, nada disso. Somente na parte de legislação, na parte de conhecimentos específicos, beleza? Nossa revisão será por meio de questões. Óbvio que eu priorizei questões próprias, questões específicas da banca IBGP. Não me lembro agora, não me recordo se todas as questões são da IBGP, que eu me lembre não, tá? Mas a gente busca aí questões de bancas similares e lembrando sempre que o foco aqui, galera, é conteúdo, tá? É você revisar ali os principais artigos, os artigos mais cobrados pela banca para tentar aí garantir algumas questões dadas na tua prova. Maravilha? Se será por questões, então eu vou passando aqui os slides, eu vou ler e já vou partir para a resolução. Portanto, eu sempre oriento os alunos que vão pausando aí, se você precisar de um tempinho a mais, vai anotando, vai grifando o seu material, mas aqui eu vou fazer corrido para a gente aproveitar o tempo, beleza? Orientações gerais, então, provas no dia 17 de maio, no domingo, tá? As provas serão no período da manhã. Sempre confirme o horário no edital, sempre confirme o teu local de prova. Os senhores vão encontrar 4 horas de prova, uma prova de 40 questões com 4 alternativas e no levantamento que eu fiz, 1.191 inscritos para essa prova. Conteúdo programático, como eu mencionei, a gente tem aqui uma parte de legislação, que são 10 questões, e eu tenho conhecimentos específicos que também são 10 questões. Então, olha a quantidade de assuntos para 10 questões. Deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera, beleza? Então, olha a quantidade de assuntos para 10 questões em legislação e olha a quantidade de assunto para 10 questões em conhecimentos específicos.
Da mesma forma que eu tive dificuldade de selecionar apenas 10 questões nesse mundo de tema, o teu examinador com certeza vai ter essa dificuldade também, tá? Então, o que eu sugiro que os senhores façam? Aqui, a gente não vai abordar todo o conteúdo programático, já estou adiantando isso, não tem como, ok? Então, eventualmente, as questões que a gente não trabalhou aqui, revise, dê uma lida, revisite os artigos, tá? Para você ter a revisão mais completa possível. E bora começar, já falei demais, com a questão de número 1. O princípio constitucional da administração pública que exige que o gestor público busque o melhor resultado com o menor gasto de recursos é o da alternativa A, moralidade, B, publicidade, C, legalidade ou D, eficiência. Então, primeira questão, direito administrativo, com um tema que as bancas gostam bastante, dos princípios constitucionais da administração pública. Galera, aqui você tem que lembrar do nosso querido LIMP, lá do artigo 37 da Constituição Federal. LIMP do quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Lembre aí do mnemônico para você não esquecer os 5 princípios constitucionais da administração pública. Gabarito aqui, letra D. Eu estou falando de eficiência. Se eu estou falando de buscar o melhor resultado possível com o menor gasto de recursos, eu estou falando de algo que é eficiente. Eu estou falando de um bom gestor que consegue ali entregar bons resultados. Nada tem a ver com publicidade, que é tornar público os atos oficiais, né, que é dar publicidade, por exemplo, a um concurso, algo do tipo. Nada tem a ver com moralidade, que aqui eu estou falando sobre seguir a ética, né, fazer as coisas da forma correta. E também não estou falando de legalidade, que significa seguir a lei estritamente, mas sim eficiência. O que é uma pessoa eficiente? Nossa, o fulano é eficiente no serviço. Quer dizer que entrega um bom resultado. Beleza? Questão de número 2. No âmbito do direito administrativo, quando se fala em administração pública como estrutura organizacional responsável pela função administrativa no Estado, entende-se que ela corresponde, alternativa A, apenas ao Poder Executivo no exercício de suas funções típicas, B, ao grupo dirigente do Estado responsável pela condução das políticas públicas, C, ao conjunto de órgãos e agentes que exercem a função administrativa, independentemente do poder a que pertençam, ou letra D, a atividade administrativa voltada exclusivamente à prestação de serviços públicos. Galera, essa pergunta, achei essa questão bem interessante porque às vezes você lê, nossa, que pergunta difícil, às vezes você bate o olho e fala, nossa, que fácil, mas olha só, vamos revisar aqui conceitos básicos, tá? Quando eu falo em administração pública como estrutura organizacional responsável pela função administrativa, eu estou te pedindo o conceito. Gabarito, letra C. Eu vou entender a administração pública como uma estrutura organizacional responsável pela função administrativa que corresponde ao conjunto de órgãos e agentes que exerçam a função administrativa independentemente do poder a que pertençam. Quando eu falo apenas ao poder executivo no exercício de suas funções típicas, eu estou restringindo a administração pública. A administração pública não é restrita ao poder executivo. Temos o legislativo. Ao grupo dirigente do Estado responsável pela condução das políticas públicas. Eu não posso falar grupo dirigente do Estado. Perceba que a letra D, a atividade administrativa voltada exclusivamente à prestação de serviços públicos, de novo, restringiu a atividade administrativa. A administração não se confunde com a atividade. Então, toda vez em que eu falar a administração pública, e aqui a questão te dá a resolução, ó, como estrutura organizacional, eu estou falando do conjunto de órgãos e agentes que exercem a função administrativa independentemente do poder a que pertence. Beleza? Questão 3. O artigo 1º da Constituição Federal do Brasil estabelece como fundamento para a República Federativa do Brasil. Alternativa A prevalência dos direitos humanos. B, a autodeterminação dos povos. C, a igualdade entre os estados. Ou D,
pluralismo político. Gente, questão básica, já batida de concurso, mas que continua caindo. Fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º. Gabarito, letra D. Eu estou falando do pluralismo político. Lembra do so, si, di, va, plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o plu, justamente pluralismo político. Cuidado! Tudo isso a gente já ouviu falar: prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, igualdade entre os estados. Não confundir fundamentos da República Federativa do Brasil com objetivos e com princípios que regem as relações internacionais do Brasil. As bancas adoram fazer pegadinha desse tipo, misturar tudo isso que eu estou falando. Não confundam. Artigo 1º, você já lembra do soci diva plu. Beleza? Vamos evoluindo. Questão 4. De acordo com a Constituição da República de 1988, é correto afirmar que, alternativa A, é assegurado a todos o acesso à informação, independentemente de preservar o sigilo da fonte, mesmo que para assegurar o exercício profissional. B, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. C, independentemente de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização anterior ou ulterior se houver dano. Letra D, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Questão também padrão para revisar alguns incisos aí do artigo 5º da Constituição Federal, que eu nem preciso falar que é um tema muito quente pensando na prova dos senhores. Nunca é demais revisar o artigo 5º da Constituição. Estamos de acordo? Maravilha, vamos para o gabarito. Letra D de novo. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. É o famoso tocar o piano. Se você já foi identificado civilmente, se eu fui lá e apresentei a minha CNH, o guarda municipal que me parou, por exemplo, eu apresentei minha CNH para ele, ele colocou ali no aplicativo, viu que tá sem novidade, tá tudo certo, de fato eu sou aquela pessoa, para que eu vou ser identificada criminalmente? Não há essa necessidade, tá? É a exceção, de novo, de acordo com as hipóteses previstas em lei. Quais seriam os erros das outras alternativas? A estava linda. É assegurado a todos o acesso à informação, independentemente de preservar o sigilo da fonte, mesmo que para assegurar o exercício profissional. Nesse caso, galera, eu não falo em acesso à informação. Eu não falo em independentemente de preservar o sigilo da fonte. Se é para assegurar o exercício profissional, eu vou preservar o sigilo da fonte. Portanto, não será uma informação livre. Ah, você é obrigado a informar? Não, eu não sou obrigado a informar nada. É para preservar o sigilo da fonte e para assegurar o exercício profissional, então eu não vou falar em acesso à informação. De igual forma, a letra B também tem uma pegadinha. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, exceto, e não inclusive. E a letra C também, independentemente de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Cara, a autoridade pode usar de propriedade particular em caso de iminente perigo público, nessa determinada situação. Se eu falar independentemente, esquece, tá errado. Ok? Tranquilo? Questão 5. Vamos evoluindo. Os direitos humanos têm como uma de suas características o fato de que o seu não exercício por determinado lapso temporal não implicará a perda de sua titularidade ou a impossibilidade de seu exercício posterior. Por esse motivo, é correto afirmar que os direitos fundamentais são: alternativa A, indisponíveis; B, irrenunciáveis; C, inalienáveis; ou D, imprescritíveis. Galera, questão extremamente conceitual.
do assunto direitos humanos, tá? Um assunto que a Banca BGP gosta muito, aparece bastante no conteúdo programático, então vale a pena dar uma revisada. Olha só, muito cuidado aqui. Todas essas características, teoricamente, estão corretas, indisponíveis, irrenunciáveis, inalienáveis e imprescritíveis. Aqui você precisava se atentar à descrição que a banca faz. Quando ela fala que o fato de você não exercer um determinado direito por um lapso de tempo não implica a perda de sua titularidade ou a impossibilidade do seu exercício posterior, eu estou falando da imprescritibilidade, do fato dos direitos humanos serem imprescritíveis. E aí eu preciso lembrar do conceito de prescrição. O que acontece quando eu falo que algo prescreveu? Significa que, pelo fato de eu não ter exercido esse determinado direito naquele lapso de tempo, eu perdi a possibilidade de exercer. Lembra lá da questão do direito penal, do direito processual penal, do prazo para queixa-crime, do prazo de representação, lembra disso? Ah, você não exerceu no prazo, se não me falha a memória, 6 meses do conhecimento da autoria. Quem foi o autor, eu tenho 6 meses para representar. Se você não fez aquilo nos 6 meses, se você não representou, dali 1 ano você não pode representar. Por quê? Porque você perdeu o direito, por causa que você não exerceu no lapso temporal devido. Isso é a prescrição. Os direitos humanos são imprescritíveis. Se eu abro mão, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um retiro espiritual e eu vou abrir mão do meu direito de ir e vir por 60 dias. Eu vou ficar 60 dias incomunicável, vou ficar 60 dias presa, isolada num lugar. Aí vamos supor que passo 60 dias, eu chego pro meu guru, né, para a pessoa que está me auxiliando e falo assim: "Olha, eu quero ir embora". Ele fala: "Não. Você não tem mais direito de ir e vir, porque você não exerceu esse direito nos últimos 60 dias, você ficou preso aqui. Então agora você não pode mais, você perdeu". Perceba que é tão bobo até, que não faz nem sentido, porque os direitos humanos são imprescritíveis. Não tem prazo. Ah, você tem direito à vida nos primeiros 15 anos, depois você não tem mais. Você tem direito à liberdade, contanto que você exerce. Não, não tem esse contanto que. São imprescritíveis. Eu não perco os direitos porque passou o prazo. Tranquilo? Questão 6. Mais uma de direitos humanos. De acordo com o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é correto afirmar que: alternativa A, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. B, todo indivíduo tem direito à família, à saúde e à educação. C, todo indivíduo tem direito ao trabalho, à família e à educação. E por fim, letra D, todo indivíduo tem o direito de coexistir, à alimentação e à religião. Galera, aqui nem tem por que eu ficar ensaboando com vocês. Artigo 3º da DUD. O que é a DUD? Declaração Universal dos Direitos Humanos, letra de lei. É correto afirmar que, gabarito letra A, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Perceba que eu estou falando de situações inegociáveis. Ah, Laura, mas a família é inegociável? Não é isso que eu estou. É negociável? Não é isso que eu estou falando. Mas perceba que quando a gente olha até níveis, a vida vem antes da família. Não que a família não seja importante. A vida, a liberdade e a segurança vem antes da educação, por exemplo. Não é que eu não estou falando que a educação não é importante, que não é um direito, não é isso. Mas perceba que quando eu estou falando da Declaração Universal de Direitos Humanos, eu estou falando daqueles direitos mais básicos. Primeiro, eu preciso falar de vida, liberdade e segurança pessoal nos termos da declaração. Beleza? Tranquilo? Essa daqui era sem segredo. Questão 7. Vamos agora para o tema que os concurseiros amam, né? Penal. Olha só. O Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, prevê o Código Penal. O artigo 13 do referido Decreto-Lei versa sobre a relevância da omissão. Sendo assim, o texto de lei afirma que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Exceto. Já liga o sinal de alerta. A banca tem o costume de perguntar exceto.
ok? Alternativa A. Presenciou ou tomou ciência do fato e que tenha condições para impedir o resultado. B. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. C. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E D. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Galera, em outras palavras, a questão aqui está querendo te questionar se você sabe em quais casos que a omissão é penalmente relevante. Quais casos quando o omitente vai responder. Não são todos, tá? Não é sempre que um omitente responde. A banca quer saber se você sabe justamente quais são essas oportunidades. Dito isso, galera, gabarito letra A. Quando a gente olha o artigo 13 do Código Penal, eu tenho que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Eu vou dar um exemplo besta. Se eu estou andando na rua e eu vejo um casal discutindo ali em um determinado momento, isso vira uma agressão física, uma briga, evolui para vias de fato, eu, enquanto civil, não tenho obrigação nenhuma de agir. Se essa mulher agredida morrer, você era testemunha, você vai ser processada porque você não fez nada. Eu não tenho a obrigação, nesse caso, de agir para evitar o resultado. Eu não devia e às vezes eu nem podia. Eu ia lá e ia ser mais uma apanhando. Certo? Então, exemplo esdrúxulo, mas para os senhores entenderem. Aqui, as alternativas B, C e D são as situações na qual o omitente vai responder. Primeiro, quando ele tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Qual que foi o meu exemplo? Eu, enquanto civil. Eu, enquanto guarda municipal, policial militar, policial civil, policial penal, enfim, no exercício da função, por exemplo, opa, a coisa muda de figura. Um salva-vidas que está ali trabalhando num clube no final de semana, ele não pode ver uma pessoa se afogando e falar: eu não vou lá não, viu? Pode ser que eu me afogue também. Eu, Laura, posso fazer isso. Se eu tô num parque aquático e eu vejo alguém se afogando, eu não sou obrigada a fazer nada. Certo? C. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Também é uma previsão legal do artigo 13. Aqui, quando eu falo assumiu a responsabilidade, imagina o seguinte, imagina que você está deixando o seu filho na aula de natação. É a primeira aula de natação kids do seu filhinho de 3, 4 anos. E você, por algum motivo, não vai ficar lá durante a aula. O professor, ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Quando você contratou aquela aula, quando você contratou aquela escola, assinou o contrato, pagou a mensalidade, deixou teu filho para ter aula de natação, o professor está assumindo a responsabilidade de impedir o resultado. Se acontecer qualquer coisa com essa criança durante a aula, se ela se afogar, qualquer coisa do tipo, o professor responde pela omissão. Tinha a responsabilidade de impedir o resultado. E o terceiro caso, que o exemplo mais comum é o trote de faculdade, por exemplo, é quando o omitente com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então imagina, por exemplo, que eu tô num trote ali de faculdade, tô recepcionando meus calouros, meus bichos, e num determinado momento um dos bichos fala assim: isso aqui que é, eu não sei nadar. E eu, veterana, para fazer graça, eu vou lá e falar: então nós já sabemos qual vai ser o teu trote. Eu pego e jogo esse cara na piscina. Perceba que se em algum momento esse cara que não sabe nadar começar a se debater, começar a se afogar, eu tenho a obrigação de ir lá salvar ele. Laura, mas você não é professora de natação, você não é salva-vidas, você não é policial, você não é, enfim, não tem aí por lei a obrigação. Mas eu, com o meu comportamento, criei o risco da ocorrência do resultado. O comportamento que eu tive de jogar essa pessoa na piscina criou o risco da ocorrência do resultado do afogamento. Portanto, eu tenho responsabilidade, porque você perceba que se eu não tivesse jogado na piscina, não teria risco de afogamento. Entendemos os 3 casos onde a omissão é penalmente relevante. Vamos evoluindo. Questão 8. É correto afirmar que se encontra em estado de necessidade quem? Alternativa A. Repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários.
B, pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. C, aquele que comete o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. D, atua através de ação ou omissão compelido por coação moral irresistível. Galera, muito cuidado aqui. Gabarito, letra B, tá? Quando eu tô falando do estado de necessidade, eu tô falando de uma excludente de licitude, artigos 23 e seguintes do Código Penal. Esse conceito aqui da letra A, não confunda, eu coloquei essa questão justamente para os senhores revisarem o que é estado de necessidade e o que é legítima defesa. Esse conceito da letra A é o de legítima defesa. Repelir injusta agressão, atual ou iminente, é direito seu ou de outro, usando moderadamente dos meios necessários, legítima defesa. Quando eu falo perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir, eu estou falando dos males o menor, estado de necessidade. A C e a D a gente já elimina, tá? Que a gente está falando de excludentes de ilicitude e não de excludentes de culpabilidade. Beleza? Tranquilo? Bora lá para a questão 9, vamos evoluindo. Questão 9. Assinale a alternativa correta a respeito do que dispõe o Código de Processo Penal sobre a prisão preventiva. Alternativa A. Só cabe prisão preventiva na fase processual, em razão da cláusula de reserva jurisdicional. B. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato em legítima defesa. C. Em caso de urgência, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva prescinde ser motivada e fundamentada. D. Admite-se a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Galera, questão muito boa para revisar CPP, tá? Prisão preventiva, gabarito, letra B. Olha só. Primeira coisa, artigo 311 do CPP. Só cabe prisão preventiva na fase processual? O artigo 311 vai lá e fala: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Já começa aí. De igual forma, em caso de urgência, a decisão que decretar, substituir ou denegar prescinde. Aqui significa não precisa ser motivada e fundamentada. Gente, vocês já viram alguma decisão do judiciário que não precisa ser motivada e fundamentada? Me ajuda a te ajudar. Artigo 312, parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E, por fim, aqui a letra D, não admite-se a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Pelo amor de Deus, gente, eu não vou falar que a prisão preventiva já é para, eu vou agilizar, já vou cumprindo pena. Requisitos específicos, receio de perigo, tá? Tranquilo? E aqui, para só gabaritar a alternativa B, artigo 314, para aqueles que quiserem revisar do CPP, tá? A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 23 do Código Penal. Tranquilo? Para fechar essa primeira parte de legislação, questão 10. O comandante de uma operação determinou a prisão de um suspeito sem flagrante ou ordem judicial apenas para averiguações. Essa conduta caracteriza, alternativa A, ato regular de poder discricionário, B, prisão disciplinar, C, abuso de autoridade ou D, exercício legítimo do poder de polícia. Gente, é um caso claro de abuso de autoridade. Artigo 9º da Lei 3.869. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Tem uma pena aí de detenção de 1 a 4 anos e multa. Pelo amor de Deus, artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. Se eu tô prendendo alguém e não é em flagrante e não tem mandado, eu estou privando uma pessoa de sua liberdade
em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Tranquilo? Passando agora para a parte 2 da aula com conhecimentos específicos. Alguns assuntos vocês encontram tanto em legislação quanto em conhecimentos específicos, beleza? Vamos lá. A segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A Constituição Federal de 1988 estabelece os órgãos responsáveis pela segurança pública no Brasil, detalhando suas competências e atribuições. A compreensão adequada desse dispositivo é fundamental para a aplicação das normas de proteção e controle da ordem pública. Sobre a segurança pública, conforme prevista no artigo 144 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A segurança pública no Brasil é de responsabilidade exclusiva da União, sendo vedada a atuação dos estados e municípios na organização e na manutenção de forças de segurança própria. B. A Polícia Civil tem a atribuição de realizar o policiamento ostensivo e preventivo, cabendo a ela a execução de atividades voltadas à segurança da população em espaços públicos. C. As Forças Armadas, por serem responsáveis pela defesa da soberania nacional, integram o sistema de segurança pública e policiamento regularmente no território nacional. E, por fim, letra D, a segurança pública é exercida por profissionais específicos, incluídos os polícias, que seriam policiais, né? Os policiais federais, rodoviários federais, ferroviária federal, os policiais civis, militares, corpos de bombeiros militares, cada qual com umas atribuições determinadas constitucionalmente. Que redação horrível dessa alternativa, hein? Cada qual com atribuições determinadas constitucionalmente. Melhorou um pouquinho. E é justamente ela que é a correta, gabarito letra D. Quando eu falo do artigo 144, eu entendo que eu tenho a Polícia Federal, eu tenho a Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os corpos de bombeiro militares, cada qual com uma atribuição determinada constitucionalmente. Qual que é o erro da A? Falar que a segurança pública é de responsabilidade exclusiva da União. Gente, eu não tenho os municípios? Lá no parágrafo 8º, os municípios poderão constituir guarda municipal. Eu não tenho as polícias militares dos estados, PM do estado de São Paulo, estado de Minas e assim sucessivamente. Não é a Polícia Civil que realiza policiamento ostensivo. Falei em policiamento ostensivo preventivo, estou falando da PM. E da guarda, viu? A guarda faz também. Mas vai chegar. Calma que está chegando. C. As Forças Armadas não estão lá no artigo 144. Isso aqui é uma situação de defesa, meu Jesus, nacional. Muito tempo sendo aluna. Aí, ó, a letra como tá ficando. Beleza? Questão 12. Levando em consideração a classificação dos bens públicos prevista na Lei nº 10.406 de 2002, que institui o Código Civil Brasileiro em vigor, o imóvel que funciona como sede da Guarda Civil Municipal de Cidade Ocidental é classificado como, vocês já até sabem de qual concurso que eu peguei essa questão. Alternativa A, bem alienável. B, bem de uso especial. C, bem de uso dominical. Ou D, bem de uso comum do povo. Questãozinha linda de bens públicos, galera. Basicona, pra gente revisar. Gabarito letra B. Eu tô falando de um bem de uso especial. Se eu falo de um imóvel que funciona como sede da Guarda Civil Municipal de determinado município, eu estou falando, nos termos do artigo 99 do Código Civil, inciso 2º, são bens públicos, inciso 2º, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal. Para quem quer revisar, artigo 99, inciso 2º do Código Civil. Perceba que eu vou chamar de bens de uso especial aqueles utilizados pela administração com a finalidade de prestação dos próprios serviços administrativos e dos serviços públicos em geral, ou também utilizados pela administração para satisfazer seus próprios objetivos. Então, um prédio onde funciona um órgão público é um bem de uso especial, porque aquele determinado edifício está servindo para a finalidade de executar o próprio serviço público. Um prédio onde funciona um hospital, uma escola municipal, é um bem de uso especial, ok? Esse bem, ele não é alienável, tá? Eu até vou falar em alienação, mas eu tenho que desafetar ele primeiro, é outra conversa. Não é o de uso dominical, lembra do preguiça, e não é o bem de uso comum do povo. Esse aqui é aquele terreno que tá lá parado, é de propriedade da administração pública, mas tá lá parado.
E o de uso comum do povo, lembra? Das praças, das ruas, ok? Evoluindo, questão 13, para a gente trabalhar Estatuto Geral das Guardas Municipais. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais, prevista na Lei 3.022, de 8 de agosto de 2014, para ativar a reintegração do servidor anteriormente ocupante do cargo. B. Compromisso com a evolução social da comunidade e diminuição das perdas. C. Remuneração nos dias que faltar ao serviço, salvo motivo justificado. D. Livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Galera, princípios mínimos de atuação. De novo, figurinha carimbada nas provas da guarda. Artigo 3º. Lembra do C3PU, tá? Lembra do mnemônico do C3PU, para a gente lembrar dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais, certo? Galera, aqui não tem segredo. Deu uma travada aqui na tela. Voltou. Vamos lá. Não tem segredo. Gabarito, letra B. De novo, ó. C3PU. Compromisso com a evolução social da comunidade e diminuição das perdas. Não vou falar em reintegração do servidor, não vou falar em remuneração e nem livre iniciativa. Lembra, proteção de direitos humanos fundamentais, dignidade, a questão da cidadania, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo. Lembra que no Estatuto Geral dos Guardas Municipais aparece preventivo. Ah, Laura, mas a guarda não faz ostensivo? Na prática, galera, faz. Quando você tem a viatura lá, que você tem o guarda uniformizado, fardado, com a viatura, isso é ostensivo. Mas a Lei 3.022 só fala em preventivo, então tomem muito cuidado com esse tipo de questão. Se estiver perguntando nos termos da lei, cuidado com esse ostensivo. Compromisso com a evolução social da comunidade, que é o nosso gabarito, e uso progressivo da força. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão 14. Não desistam, guerreiros, estamos finalizando. Luana estava no metrô a caminho da praia. Ao chegar na estação em que pretendia descer, dirigiu-se à porta e, ao momento do desembarque, Jonas, que viu se tratar de uma bela mulher, deu-lhe uma leve apalpada em suas nádegas, deixando Luana em estado de choque. A conduta praticada por Jonas, segundo o Código Penal brasileiro, seria enquadrada em alternativa A, assédio sexual, artigo 261 do Código Penal. B, importunação sexual, artigo 215 do Código Penal. C, estupro de vulnerável, artigo 217A do Código Penal. Não tô lendo A, né? Peço perdão. Ou letra D, violência sexual mediante fraude, artigo 215 do Código Penal. Galera, esse caso é um caso típico de importunação sexual, gabarito letra B. Por quê? Porque eu tô falando que Jonas deu uma leve apalpada em suas nádegas. Ele importunou. Eu não posso confundir, por exemplo, com assédio sexual, porque lembra que aqui eu estou falando de uma situação de hierarquia, de superior hierárquico. Tem uma relação de subordinação. Eu não vou falar em estupro de vulnerável, porque aqui eu falo em conjunção carnal ou praticar atos libidinosos com menor de 14 anos. Em momento algum falou que Luana era menor de 14 anos. Em momento algum marcou essa questão. E por fim, artigo 215, violência sexual mediante fraude. Também se trata de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude. Outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Aqui eu estou falando uma determinada situação que a vítima não sabe, ela está sendo induzida a erro. Ok? Nesse caso, falou de metrô, falou de apalpada, falou de passar a mão, às vezes, no seio, é importunação sexual, artigo 215A do Código Penal. Beleza? Questão 15. Crimes contra a administração pública. Sempre tem que ter nas revisões. Ninguém nunca perde por decorar quais são os crimes contra a administração pública. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor,
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, configura crime de alternativa A, peculato, B, concussão, C, corrupção passiva ou D, corrupção ativa. Lembra dos verbos nos crimes contra a administração pública. O verbo de apropriar-se só pode ser um crime, galera. É o crime de peculato, artigo 312 do Código Penal. Coisa linda. Não confundir com o crime de concussão, que traz o verbo exigir. Não confundir com corrupção passiva. Aqui 316 do Código Penal, aqui 317 do Código Penal, que traz dois verbos: o solicitar ou receber. Tá? E não confundir com a corrupção ativa, que aqui não é um crime praticado por funcionário público, tá? Que é um crime praticado por particular, tá? A corrupção ativa é o fato de eu oferecer, falar, eu subornar. Corrupção passiva é o servidor, ele solicitando, não é exigindo. Exigir é o núcleo do crime de concussão, exigir é uma coisa imposta. Ou você faz tal coisa, ou vai dar ruim para você. Solicitar. Se Deus tocar no seu coração do senhor me pagar um cafezinho, eu libero e deixo o senhor embora. Beleza? Questão 16. Trabalhar um pouquinho de legislação. Com base na lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, a lei dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, analise as assertivas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira assertiva. A recusa discriminatória de acesso a emprego por motivo de raça ou cor é conduta incriminada pela lei número 7.716. Segunda assertiva. A lei alcança apenas locais públicos estatais, não incidindo sobre estabelecimentos privados. A motivação discriminatória é elemento central do tipo penal. Assinale a alternativa correta, conforme a ordem das marcações de V ou F dispostas de cima para baixo. Alternativa A, falso, verdadeiro, verdadeiro. B, verdadeiro, falso, falso. C, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ou D, verdadeiro, falso, verdadeiro. Galera, gabarito letra D. Verdadeiro, falso, verdadeiro. A recusa discriminatória é conduta incriminada pela lei, tá? Quando é por motivo de raça ou cor. A lei alcança apenas locais públicos, não incidindo sobre estabelecimentos privados, tá errado. Essa aqui é falsa, totalmente errado. A gente vai ter crimes resultantes de preconceito de raça ou cor em espaços públicos ou privados. Se você tem um estabelecimento, é privado, é teu estabelecimento, e você fala assim, nesse estabelecimento não entram pessoas pretas, você vai ser enquadrado na lei 7.716. Ah, o estabelecimento é meu, a regra é minha. Negativo, negativo. Vai puxar um tempinho de cadeia, tá? E por fim, a motivação discriminatória é elemento central do tipo penal. Exatamente. Todos os tipos penais previstos nessa lei vão ter a mesma ali motivação, que é a discriminação, é eu tratar o outro diferente em razão da sua raça ou da sua cor. Tranquilinho? Gabarito letra D, verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão 17, mais uma de legislação. De acordo com a lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, a lei de drogas, especificadamente sobre o parágrafo 4º do artigo 33, a banca já te deu a dica que é tráfico privilegiado. Primeiro, é causa de diminuição de pena, não cria novo crime. 2, exige primariedade e bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. E por fim, 3, a fraude. A fraude, meu Deus, onde eu li fraude? A fração de diminuição é fixa e invariável. Está correto o que se afirma aí. Alternativa A, 2 e 3 apenas. B, 1, 2 e 3. C, 1 e 2 apenas. Ou D, 1 e 3 apenas. Galera, gabarito letra C. Tá certo aqui só a 1 e a 2. Primeiro que quando eu falo do tráfico privilegiado, é o parágrafo 4º do artigo 33. De fato, é uma causa de diminuição de pena, não cria novo crime. O parágrafo 4º traz o seguinte, nos delitos, no caput, no parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Então, de fato, eu não estou criando um crime novo. Não é que eu tenho tráfico e tenho tráfico privilegiado. Eu tenho tráfico, e eu tenho uma situação aqui em que ele será privilegiado, portanto, eu tenho uma diminuição de pena. Justamente quais são essas condições?
Vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. De fato, são esses requisitos que eu tenho aqui. Certo? Agora, a 3 está errado porque fala que a fração é fixa e invariável. Acabei de falar para os senhores que é de 1/6 a 2/3. Como que eu vou falar que é fixa? Ela pode variar, pode ser 1/6, pode ser 2/3, até 2/3. E as porcentagens aí no meio que eu não vou arriscar falar porque eu sou de humanas, para eu falar uma fração errada é 2 palitos. Tranquilo? Questão 18. CTB, presta atenção. Em uma via urbana movimentada, um motociclista sofreu uma queda após colisão leve com um carro. O condutor do carro parou o veículo, sinalizou o local e percebeu que o motociclista estava consciente, respirando normalmente, porém com queixas de dor intensa na perna. Não havia profissionais de saúde no local naquele momento. Com base no CTB e nas normas do CONTRAN, assinale a alternativa correta quanto à conduta adequada de primeiros socorros no trânsito. Alternativa A, o condutor deve sinalizar o local, acionar imediatamente o serviço de emergência e evitar movimentar a vítima, salvo em situação de risco iminente. B, o condutor deve retirar rapidamente a vítima da via, mesmo sem risco imediato, para liberar o trânsito. C, o condutor pode oferecer alimentos ou líquidos à vítima consciente para evitar desmaio. E D, a prestação de socorro é facultativa quando o acidente não resulta em morte. Galera, tranquila essa, hein? Pelo amor de Deus, gabarito letra A. O condutor deve sinalizar o local, acionar imediatamente o serviço de emergência e evitar movimentar a vítima, salvo em situação de risco iminente. Gente, pelo amor de Deus, não movam as vítimas de trânsito, a não ser em uma situação de risco iminente. Se a vítima está desfalecida no meio da rua e os senhores não têm condição de parar esse trânsito e a vítima ali pode significar vida ou morte, tudo bem, você puxar ela um pouco. Mas lembra, se tem uma lesão de coluna, alguma coisa cervical, mexeu, acabou. Esquece. Os senhores nunca sabem o quanto essa movimentação pode ser prejudicial. Perceba que nisso a gente já elimina a letra B. O condutor deve retirar rapidamente a vítima da via, mesmo sem risco imediato. Se não tem risco imediato, não mexe na vítima. Muito menos, em nome do Senhor, não ofereça alimentos ou líquidos à vítima consciente, gente. A pessoa acabou de sofrer um acidente. Essa pessoa ela pode estar consciente, por exemplo, mas ela pode estar com hemorragia interna. Você vai ver, se ela tiver com uma hemorragia interna, já ela vai começar a suar. Vai suar frio, tá? Um suor grudento, frio. Vai começar com uma palidez extrema, boca vai começar a ficar branca, vai perder a cor total. E perda de consciência ou confusão mental. Ela vai começar a falar não, tá tudo bem comigo, tá tudo bem, tá tudo... Onde que eu tô? Então, fiquem muito atentos. E não ofereçam alimentos, gente. Pelo amor de Deus, o cara acidentado fala, você não quer um Gatorade aqui? Você não quer um... Ó, tem um saquinho tem um salgadinho aqui no carro. Vai comendo até chegar o SAMU? Pelo amor de Deus. E a D, pelo amor de Deus, 2 vezes. A prestação de socorro é facultativa quando o acidente não resulta em morte. Você tá andando de carro, você bate numa moto. O motoqueiro capota, tá arrebentado. Aí você chega perto. Ah, tá respirando. Monta no carro e vai embora? Pelo amor de Deus, gente. Tô aqui, gabarito, letra A. Vamos fazer o básico, feijão com arroz. Seguindo o CTB, seguindo o CONTRAN. Tô falando de primeiros socorros no trânsito. Eu sinalizo o local para evitar novos acidentes, para as pessoas perceberem o que está acontecendo, já desviarem. Acione imediatamente o serviço de emergência, que é quem vai atender de fato, e evite movimentar essa vítima, a não ser que seja uma situação de risco iminente. Tranquilo? Galera, questões 19 e 20, só para a gente finalizar, eu fiz questões inéditas, tá? Eu elaborei 2 questões inéditas com base em legislação municipal, para os senhores terem a oportunidade de treinar também esse tópico. Tranquilo? Então vamos lá. Nos termos da Lei Complementar número 2.227 de 2025, compreendem razões específicas e relevantes para a perda de mandato do corregedor e do ouvidor. Primeiro, conduta incompatível com a função, inclusive assédio moral ou sexual. 2, violação grave dos deveres funcionais, como omissão injustificada em instaurar ou conduzir procedimentos essenciais. 3, descumprimento reiterado dos deveres mínimos, como ausência injustificada a atividades essenciais. Está correto que se afirma em alternativa A, 1 e 2 apenas? B, 1 e 3 apenas? C, 2 e 3 apenas? Ou D, 1, 2 e 3? Galera, não tem segredo aqui.
a Lei Complementar 2.227, que trata da corregedoria e da ouvidoria. Deem uma revisada, tá? Gabarito letra D. As 3 estão corretas com base no artigo 13 da lei. De fato, são razões específicas e relevantes que podem resultar em uma perda de mandato tanto do corregedor quanto do ouvidor, conduta incompatível com a função, como assédio moral ou sexual, violação grave dos deveres funcionais, como uma omissão em instaurar ou conduzir um procedimento. Você leva uma denúncia até o corregedor, ele olha e fala, pô, esse guarda aqui é meu amigo, eu não vou instaurar uma sindicância contra ele, não. Pode gerar perda do mandato e descumprimento reiterado, ou seja, repetido várias vezes dos deveres mínimos, como ausência injustificada de atividades essenciais. O corregedor não aparece, só falta, tá descumprindo reiteradamente deveres mínimos, pode perder o mandato, tá? Que não tem segredo, artigo 13 da Lei Complementar 2.227. E, para a gente fechar nossa revisão, questão 20, nos termos da Lei Orgânica do Município de Barão de Cocais, é permitida a criação da Guarda Civil Municipal por meio de alternativa A, lei ordinária, B, lei complementar, C, decreto legislativo ou D, portaria administrativa. Padawan, quando a gente fala em lei orgânica, tem dois artigos da lei orgânica que vão falar sobre guarda municipal. Artigos 130 e 131. É tua obrigação decorar esses dois artigos. Se tá prevendo lei orgânica no município, eles podem cobrar outra coisa, podem cobrar competências, poder legislativo, podem cobrar tudo. Se está previsto lei orgânica, eles podem cobrar tudo. Mas você está fazendo um concurso de guarda municipal. É tua obrigação saber esses dois artigos. Dentro disso, os senhores sabem que a criação da guarda é por meio de lei complementar. Não é ordinária, muito menos decreto, muito menos portaria. O prefeito assinou a portaria, tá criada a guarda a partir de hoje. Negativo, gente. É lei complementar. Laura, pode parecer pergunta besta? Eu já vi caindo em prova. Então é preciso ficar atento. Beleza? Galera, finalizamos a nossa revisão, né? Finalizamos aí as 20 questões. Já deixa aqui nos comentários quantas você acertou. Volto a destacar. Laura, não vou fazer a prova de Barão de Cocais. Ainda assim, é uma excelente forma de você revisar os seus conteúdos e testar os seus conhecimentos. Para aqueles alunos, né, especialmente os nossos alunos da MGL, mas todos os alunos que estão assistindo a revisão e vão fazer a prova da GCM de Barão de Cocais, eu desejo a todos uma boa prova, que Deus abençoe imensamente vocês, né, que vocês tenham calma, tranquilidade para fazer a prova, não deixem a ansiedade vencer. Pensem que os senhores estão bem preparados e fizeram o que estava dentro das suas possibilidades. Agora é o momento de você pôr a mão na consciência. Eu dei meu máximo, eu fiz tudo que eu podia? Se a resposta for não, não adianta correr atrás agora. Na próxima, eu vou ser melhor. E se a resposta for sim, não adianta correr mais atrás. Você já correu, você já fez o que tinha que ser feito. Agora é torcer para que o esforço que você colocou nisso seja o suficiente para te recompensar. Lembrando sempre, a gente torce muito pelo sucesso dos senhores. Eu gostaria que cada um de vocês fosse aprovado, mas, por favor, Laura, me dediquei, me preparei para essa prova, cheguei lá e não fui bem, minha vida acabou. É só mais uma prova, terão muitas outras. Torço para que essa seja a última, que os senhores passem, sejam aprovados, realizem esse sonho, e se não for, não se desespere, o mundo não acabou. Certo? De coração, desejo a todos uma boa prova, que Deus abençoe. E lembre-se, saiu da prova, manda foto pra gente das questões, se vocês tiverem acesso, né? Se puderem sair com o caderno de questões, para que a gente possa aí já agilizar a correção e ver possíveis recursos. Maravilha, galera. Muito obrigado pela companhia dos senhores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos e boa prova.